Alô, amigos do canal GVox, eu sou o professor Getúlio Cavalcante. Hoje é quarta-feira, 10 de agosto de 22. Nós temos aqui uma notícia e comentários a respeito da presença do presidente Jair Bolsonaro ontem no Flow Podcast, que foi um fenômeno, um sucesso. Acho que nem mesmo o Flow Podcast e o presidente Jair Bolsonaro esperava tanto sucesso, um sucesso fenomenal. Vou falar um pouco aqui dessa live do presidente ontem, direto do canal do YouTube Flow Podcast. E também um recado que o ministro Paulo Guedes enviou para a França e para Emmanuel Macron hoje na abertura da Abrazel, que é o 34º encontro da Associação de Empresários no setor de bares e restaurantes. E o encontro foi lá em Brasília. O ministro Paulo Guedes mandou um recado duro e assim definitivo mesmo para a França na questão do tratamento em que a França quer faltar com respeito para com o Brasil na questão da Amazônia. E a notícia de hoje que eu vou falar aqui é sobre a Rosa Weber, que é ministra do Supremo Tribunal Federal. Ela enviou um pedido para a PGR para que a PGR se pronuncie a respeito do Alexandre de Moraes. Então, segundo a Rosa Weber, Alexandre de Moraes está prevaricando e praticando aí o ativismo judicial no que diz respeito à investigação que a PGR avisa para o Alexandre de Moraes arquivar, e o Alexandre de Moraes negou a arquivar essa ação. Então, essa notícia é uma sequência da notícia de semana passada, já que a vice-procuradora da Procuradoria-Geral da República, a Lindora Araújo, ela despachou um documento oficialmente para o Alexandre de Moraes arquivar um processo que ele move contra o presidente Jair Bolsonaro. E mesmo sabendo que é função da Procuradoria-Geral da República, ela é a titular da ação penal contra autoridades que têm foro privilegiado, que é o caso do presidente Jair Bolsonaro. Então, o Alexandre de Moraes se nega a arquivar e aí ficou essa queda de braço. Então, a Rosa Weber, que também é ministra do STF, né, faz parte aí dos mesmos pares do Alexandre de Moraes, então ela pede para que a PGR se pronuncie a respeito da suposta prevaricação do Alexandre de Moraes e também sobre ativismo judicial. Então, parece que o negócio está ficando sério para o lado do Alexandre de Moraes. Vamos ver como se desenrola essa história. Vamos acompanhar aqui no canal GVox. Gente, se você gosta do nosso trabalho, dá um like, se inscreve, compartilha, avisa para os seus amigos do nosso canal. A gente acompanha sempre aqui 1, 2, 3 notícias, quase que diariamente. Diariamente não, porque o professor Getúlio Cavalcante tem uma carga de trabalho muito grande. Aqui é um trabalho voluntário, apesar de que o nosso canal GVox já está monetizado, mas ainda é um cafezinho. Então, considere-se, além de inscrito, considere-se também ser membro do nosso canal, e você ajuda a financiar o nosso trabalho. E quem sabe um dia a gente possa se dedicar cada vez mais a esse canal do YouTube para informar os nossos amigos patriotas, amigos brasileiros que gostam de boa informação, já que a mídia, quando não desinforma, ou ela cala ou ela faz a fake news ao modo dela. Então, informação de verdade você encontra são nos canais alternativos, né? Com raras exceções, nós temos na grande mídia, na mídia mainstream, alguns programas que fazem diferença, mas no geral a nossa grande mídia, quando ela não cala, ela realmente interessa, ela cala, e quando ela fala, ela desinforma sobre os principais acontecimentos relevantes da política e da economia do Brasil. Gente, o presidente Jair Bolsonaro convocou no dia da convenção do PL no Rio de Janeiro, e nós continuamos aqui lembrando quase todos os dias no canal GVox. 7 de setembro tem que ser gigante. O presidente convocou, nós estaremos lá e estamos convidando também, convocando os nossos amigos do canal GVox para se fazer presente na sua praça, na rua, na Avenida Paulista. Todas as capitais com certeza terão movimentos gigantescos, cidades médias, cidades pequenas, vilas, logradouros. Você que mora em cidades pequenas, distritos longínquos, entra no Zap com seus amigos, marca um local, vai lá com sua camisa, sua bandeira do Brasil. Vamos fazer com que o 7 de setembro seja gigante. O presidente Jair Bolsonaro precisa do nosso apoio, pessoal, porque esse ano
vai ser, segundo o presidente Jair Bolsonaro, pela última vez. Apesar de que eu não gosto muito dessa mística de última vez, mas se for para resolver os problemas do Brasil, no ato que virá subsequente, no ato seguinte ao 7 de setembro, acredito que o presidente Jair Bolsonaro não vai fazer novamente um acordo com o sistema como foi feito no ano passado. Então faltam 28 dias para o 7 de novembro, para 7 de setembro, 7 de setembro, 28 dias. E na contagem regressiva também, para as eleições, faltam 53 dias, gente. Então, 53 dias para as eleições gerais, em que nós deveremos votar para deputado estadual, deputado federal, senador, os governadores de estados e presidente da República. Então, são as eleições gerais mais importantes da história do Brasil. Não fique na sua casa, vá votar logo de manhã, escolha seus candidatos, observe a vida dos seus candidatos que você está escolhendo e observe também aqui os vídeos do canal GVox. Nós vamos aqui no Ceará indicar algumas pessoas e também pelo Brasil vamos indicar alguns amigos aí que nós conhecemos, já acompanhamos o trabalho há muito tempo. Então, gente, repetindo, faltam 28 dias para o 7 de setembro e faltam 53 dias para as eleições gerais mais importantes da história do Brasil. Lembrando que o 7 de setembro de 2022 é também o bicentenário da nossa independência, quando o Brasil ficou independente de Portugal e começamos a administrar com soberania nosso solo sagrado, nosso solo querido que Deus nos deu. Então, o nosso bicentenário da independência vamos festejar, independentemente de qualquer coisa, de qualquer cores partidárias. Nós somos brasileiros, devemos amar essa pátria, esse país que Deus nos deu para a gente morar. Então, nós temos nossos problemas, temos muita coisa para resolver. Poderíamos estar melhor se não fossem as escolhas erradas que fizemos nas décadas anteriores a respeito das nossas decisões políticas, muito roubo, muita gente com má intenção, muita máfia, muitos empresários inescrupulosos negociando com o poder público. Então encontra-se político corrupto com empresário corrupto, e aí quem paga a conta somos nós, não é? A conta da corrupção, quem paga é eu e você, que pagamos nossos impostos. É sempre o contribuinte que paga a conta, e um dia a conta chega. Gente, um dia a conta chega. Nós estamos pagando toda a conta de décadas de corrupção, de pedalada fiscal, e agora, de 2019 para cá, pandemia. Fica em casa, que a economia a gente vê depois. O país sofreu para sustentar a economia, para que o Brasil não quebrasse. Então tudo isso o presidente Bolsonaro falou ontem no Flow Podcast. Foi muito bom, gente. Foram 5 horas e 21 minutos. O presidente não deixou nem o entrevistador ir ao banheiro. Então, vez por outra, eles ficavam lá fazendo piada. Olha, o presidente disse, tô com a fralda aqui. Você tá com a sua fralda aí? Como é que tá? Então, eles bateram todos os recordes de inscritos numa só live. Bateram recordes de tempo, 5 horas e 21 minutos. Foi o recorde do canal lá, Flow Podcast. Eles falaram de várias questões importantes da política, da economia. O presidente falou da Michelle Bolsonaro, falou da sua família, falou da família da esposa, falou também dos seus filhos na política e falou da sua vida na época do Exército. Contaram piadas. Então é um programa que tem um estilo mais alternativo. O entrevistador tem um estilo mais assim, descolado, né? Falou sobre drogas, aborto, falou sobre assuntos do cotidiano e também assuntos relevantes sobre a política nacional. Então, eu observei os números do canal Flow Podcast, agora à tarde, por volta das 15 horas, tinha 97 mil mensagens, tinha mais de 100 mil likes, tinha mais de 570 mil no pico. O pico ontem bateu 574 mil pessoas assistindo. E o Flow Podcast é um canal que tem em torno de 4 milhões de inscritos. Então, mais de 574 mil pessoas no pico. Isso aí é uma audiência que supera até emissoras como a Jovem Pan, o Pingos nos Is, a Jovem Pan. E isso até mesmo as redes do presidente Jair Bolsonaro superou as expectativas. E o presidente Jair Bolsonaro, trazendo parte dos seus inscritos, ajudou também ao crescimento rápido do canal ontem, que ganhou alguns milhares de inscritos durante a live. Então, mais de 97 mil mensagens, é realmente um fenômeno
esse presidente Jair Bolsonaro, onde ele vai, mais de 10 mil views, 10 mil pessoas, 10 milhões, gente, desculpa, mais de 10 milhões de views. Então, muita gente da esquerda que acompanha o Flow Podcast, porque os entrevistadores lá são pessoas descoladas, então eles têm mais facilidade de atrair público da esquerda, então eu vi muitos eleitores da esquerda revoltados com o sucesso, com o fenômeno do presidente Jair Bolsonaro ontem no Flow Podcast. Então, gente, eu recomendo, tá? Eu já me inscrevi no canal ontem e assisti todo o vídeo e vou assistir novamente, porque foi muito legal, foi divertido e também nos trouxe muitas informações. E uma informação nova que o presidente trouxe ontem, além de falar das ferrovias, das rodovias, das pontes que foram construídas, do feito dos ministros Paulo Guedes, do feito do ministro Tarcísio na infraestrutura. Ele fala do grande prejuízo que ficou na era PT. Os prejuízos da Petrobras passaram de 180 bilhões de dólares, isso dá mais de 900 bilhões, é quase R$1 trilhão, mais de 900 bilhões. Então ele disse que ainda não somos realmente autossuficientes na questão do petróleo, tanto na produção quanto no refino, devido à roubalheira do PT, que iniciou 3 refinarias e não terminou nenhuma. Então foi dar prejuízo aí de mais de 180 bilhões de dólares, 900 bilhões de reais. Então, uma informação nova que ele trouxe é que o Brasil, enquanto o mundo está aumentando a quantidade de pessoas abaixo da linha da pobreza, o Brasil está diminuindo a quantidade de pessoas abaixo da linha da pobreza. Então, esse processo no Brasil vem desde 2019, né, com o auxílio emergencial, agora o aumento do Auxílio Brasil, que veio de 400 para 600 reais. Então, numericamente, qual é a linha da pobreza? É a pessoa que vive abaixo de 1,90 dólares por dia. E o presidente Bolsonaro mostrou lá com números que enquanto o mundo aumenta a quantidade de pessoas, o mundo todo, a média no mundo todo, está aumentando desde 2019 a quantidade de pessoas abaixo da linha da pobreza. E o Brasil está diminuindo. Então, me parece, se não me falha a memória, o mundo todo está na faixa de 9%, o Brasil está diminuindo, isso está em torno de 4,4% o número de pessoas do Brasil que vivem com menos de 1,90 centavos de dólares, a $1,90 por dia. Então, o mundo todo, a gente já mostrou isso nos vídeos anteriores do canal GVox, o mundo está estagnado, o mundo está em recessão, entrando em recessão. Os Estados Unidos já tem 2 trimestres que há uma retração do PIB. Isso aí significa uma recessão técnica. E o Brasil, as previsões só aumentam. Cada previsão, nova previsão dos especialistas, a previsão aumenta. Então, já saiu aí as previsões de especialistas do Banco Bradesco, que aumentou a projeção do Brasil para 2,3% do crescimento do PIB para 2022. A equipe do Paulo Guedes também reviu de 1,8% para 2% do PIB, e isso em 2022, e eles estão prevendo já para 2,5% o crescimento do PIB em 2023, e os especialistas estão ainda mais otimistas do que a equipe econômica do Paulo Guedes. Gente, então isso tudo está lá na entrevista que o presidente Bolsonaro deu para o entrevistador lá do Flow Podcast. Eu recomendo. Então, o Paulo Guedes também hoje, no congresso lá dos empresários, em Brasília, empresários do setor de bares e restaurantes, ele mandou um recado muito firme e forte para a França e para Emmanuel Macron. Ele disse o seguinte: a França está se tornando irrelevante, principalmente para nós aqui no Brasil, porque nós não precisamos da França, é a França que precisa de nós. E ele mandou um recado: olha, ou vocês nos respeitam, ou então a gente vai ligar o botão do foda-se para vocês. Porque ele dá os números. Então, na virada do século, nos anos 2000, o Brasil tinha um comércio com a França de 2 bilhões de dólares ano. E esse mesmo valor o Brasil praticava com a China, 2 bilhões de dólares ano. Hoje, nós temos um comércio de 7 bi de dólares com a França e 120 bi com a China. Então, o ministro Paulo Guedes disse assim: olha, ou vocês nos respeitam, ou então a gente vai ligar o botão do foda-se para vocês. Vocês estão se tornando irrelevantes.
Então é um recado muito claro, duro, mas, porém, os franceses mereciam isso. O Emmanuel Macron vem batendo essa tecla de que o Brasil queima a Amazônia, e então, continuando falando, o ministro Paulo Guedes disse, olha, vocês dizem que a gente queima a Amazônia, então vocês também queimaram Notre Dame. Não é que vocês tocaram fogo na Notre Dame, olha, um quarteirão vocês não conseguiram apagar. E aí vocês vêm nos criticar porque nós temos um território maior do que a Europa Ocidental para cuidar. E outra coisa, não tem essa questão de fogo na Amazônia. Aquilo ali é floresta úmida, aquilo não pega fogo. Pega fogo, claro, normalmente, nas periferias da Amazônia. Alguns estados também que vão colocando os territórios na Amazônia Legal para ter benefícios de impostos, né, benefícios fiscais, etc. Então, essa narrativa dos franceses aí, pode ser que agora pare depois do duro recado do nosso ministro mito, Paulo Guedes. Parabéns, Paulo Guedes, pela sua análise. Então, realmente a França está se tornando irrelevante. Ou eles nos respeitam, ou então a gente pode abandonar a França. Nós não precisamos deles. Eles precisam da gente, tá? Eles não têm mais floresta. Eles não têm mais florestas nativas como o Brasil tem. Nós temos um território gigantesco, temos todas as riquezas minerais, temos, além do gigantesco potencial agrícola e agropecuário das commodities, nós também temos potenciais industriais. Nós estamos em rota de processo de reindustrialização novamente, já que a nossa industrialização basicamente acabou, ficou um índice irrelevante no PIB. Nos anos 1970, 1980, 1990, nós tínhamos uma indústria que, apesar de ser uma indústria tecnologicamente abaixo dos padrões do Japão, Estados Unidos e Europa, nós tínhamos em torno de 36%, 37%, 38% do setor industrial, né, no PIB brasileiro. Hoje está abaixo de 10%. Então, isso foram os governos do PT e a mídia que ficou falando o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. E aí a China trazendo seus produtos, né, eletroeletrônicos de baixo preço para cá. E aí a nossa indústria acabando, fechando postos de trabalho, fechando empresas montadoras de outros países, foram fechando. Então isso não é bom para a nossa economia. O importante é que a gente mantenha o agro, claro, forte, porque nós ajudamos a alimentar o mundo, mas também não podemos esquecer da nossa reindustrialização. E o presidente tem baixado impostos, taxas, tem baixado os impostos federais, tem diminuído impostos de muitos, mais de 4 mil produtos, está aqui nos nossos vídeos anteriores. É só procurar os vídeos do canal GVox. Gente, por último agora, temos a notícia que tem a ver com uma notícia anterior que já narramos aqui no canal GVox. É o seguinte, o titular da ação penal para com autoridades que têm foro privilegiado é a PGR, é a Procuradoria-Geral da República. Então, o ministro Alexandre de Moraes move contra o presidente Bolsonaro um inquérito que acha que o presidente vazou informações sigilosas. Naquela live que o presidente fez no ano passado, que disse que 8 hackers invadiram o site do TSE. Então ele falou a verdade. E aí o ativismo judicial, né, não podendo brigar contra a verdade, disse, então o presidente, essa informação era sigilosa, o presidente não podia falar isso. A Polícia Federal comprovou que as informações não eram sigilosas. Toda a investigação da Polícia Federal comprova que as informações não eram sigilosas. E ainda hoje o ministro Alexandre de Moraes vem trazendo à tona essa investigação. E semana passada, a vice-procuradora da Procuradoria-Geral da República, a Lindora Araújo, ela fez o documento e enviou para Alexandre de Moraes, sabendo que o Ministério Público, né, a PGR, Procuradoria-Geral da República, é o titular da ação penal contra as autoridades que têm foro privilegiado, ela manda que o ministro Alexandre de Moraes arquive esse processo contra o Jair Bolsonaro. Não obedecendo, a Lindora Araújo continua com queda de braço, e aí veio agora a Rosa Weber, que é ministra do STF, Superior Tribunal Federal, disse que a PGR agora tem que se pronunciar sobre essa suposta prevaricação e ativismo judicial por parte do ministro Alexandre de Moraes. Então, vocês acompanham aqui no nosso canal GVox, do professor Getúlio Cavalcante. Nós estamos acompanhando essas notícias diariamente. Assim que tivermos a resposta da PGR, o pronunciamento da PGR,
nós faremos novos vídeos imediatamente para manter os nossos assinantes, os nossos inscritos e amigos aqui do canal GVox informados. Gente, para o vídeo não ficar muito distante, presidente Jair Bolsonaro, nunca te pedi nada. Para o 7 de setembro o senhor sabe que tem que ser feito, vai ser gigante, vai ser um dos maiores ou o maior da história. Não, eu sei o que o presidente sabe o que tem que fazer, então eu não vou ficar dizendo o que o presidente tem que fazer. Mas, presidente, nunca te pedi nada. Não esqueça dos nossos amigos jornalistas que estão exilados nos Estados Unidos, nosso amigo Alan dos Santos. Não esqueça do nosso amigo que está em cadeira de roda, o Oswaldo Eustáquio. Não esqueça, lembre-se dos nossos amigos Roberto Jefferson, que está com tornozeleira eletrônica, nosso amigo jornalista Wellington Macedo, que passou 41 dias na prisão e continua com tornozeleira eletrônica, os canais que estão desmonetizados, como a Bárbara do Tito Alizei, né? A Camila Abdul também está com o canal desmonetizado, né? Não estão ganhando para fazer o seu trabalho, apenas por parte do Pix, não pela monetização normal de seu canal, né? Superchat, Super Stick, etc. Então, presidente, é a liberdade, eu sei que o senhor sabe o que tem que fazer, a equipe jurídica é competente, mas não custa nada lembrar, né, dos nossos amigos que estão em dificuldade, lutando por liberdade, né, cadeira de roda, exilado fora do Brasil, Alan dos Santos está nos Estados Unidos, o Hermes Magnus também, que é um empresário que ajudou a construir provas para a Lava Jato, vive exilado. Então não queremos ver nossos irmãos exilados fora do Brasil lutando por liberdade. Gente, se você gosta do trabalho do professor Getúlio Cavalcante do canal GVox, recomende o nosso canal e dá like, curte, compartilha e considere-se, além de se inscrever no canal, considere ser membro. Nós temos aí o membro bronze e o membro prata aberto. Não abrimos ainda o membro ouro porque a proposta do membro ouro que o professor Getúlio Cavalcante vai oferecer para os nossos inscritos será o resumo de livros, resumo de artigos, resumos também de aulas do professor Olavo de Carvalho, livros do professor Olavo de Carvalho. Então, no momento nós não temos esse tempo ainda, mas assim que tivermos tempo, vamos abrir o membro ouro e oferecer esse serviço para os nossos amigos se inscreverem lá no membro ouro. Com certeza será mais barato do que uma inscrição no COF do professor Olavo de Carvalho, que ele se foi, mas continua vivo entre a gente em espírito, porque o trabalho dele não parou. E, pelo contrário, depois que ele se foi, ele está dando muito mais resultado hoje para o Brasil do que enquanto ele estava vivo. Hoje, o professor Olavo de Carvalho deixou aí mais de 7 mil alunos, inclusive eu, professor Getúlio Cavalcante, do canal GVox, alunos matriculados no curso online de filosofia, no COF. Gente, forte abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.